Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, Pastor Mac, a toda a igreja em Moçambique, em Ndondo, nas províncias de Moçambique, em Morumbala, Zambeze. Fico muito feliz. Agora são 2:10 para as 3 da manhã, da madrugada. Tá frio aqui em São Paulo, Brasil. Estamos no sul, do Brasil. E eu quero trazer aqui uma palavra que o Espírito Santo me deu já tem alguns dias. E eu tenho até ministrado essa palavra na casa onde nós estamos iniciando aqui em São Paulo, na capital, a Igreja Apostólica de Evangelismo Internacional. Essa palavra está em Daniel, no capítulo 6. E aqui no capítulo 6 está falando sobre a entrega, que Daniel foi entregue às covas dos leões, porque ele negou-se a seguir a ordem do rei de um decreto de 30 dias, aonde não deveria orar a nenhum deus, nenhum homem daquele reinado, daquele território, a nenhum deus. Mas Daniel resolveu continuar no seu propósito, porque ele sabia no seu espírito que a oração é que traz mudanças. E o Espírito Santo falou comigo. Eu quero estar lendo aqui algumas anotações, e eu gostaria que os irmãos ouvissem com bastante atenção. Amém? Daniel, como confirmado, até por seus inimigos, foi um homem íntegro. Daniel capítulo 6, versículo 4. O anjo Gabriel se dirigiu a ele como muito amado. Está em Daniel 9, 23 e o capítulo 10, versículos 11 e 19. O próprio Deus afirmou sua integridade por intermédio de Ezequiel, o profeta. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Daniel foi um maduro guerreiro de oração. Embora tenha sido exilado durante o cativeiro babilônico, ele viveu uma vida de oração. 3 vezes ao dia, ele ajoelhava-se, erguia suas mãos a Deus e orava. Quando o rei Dário assinou o decreto que afirmava que qualquer pessoa que orasse ou fizesse um pedido a qualquer um que não fosse ele, seria lançado na cova dos leões, Daniel não se deixou intimidar. Ele continuou a orar como tinha feito no passado. 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Senhor. Teria sido muito fácil para Daniel se intimidar. Ele poderia ter argumentado: bem, vou deixar de orar por 30 dias. E quando os 30 dias passarem, continuarei a orar como antes. O que você faria? Tiraria 30 dias da sua devocional de oração de todos os dias? A comunhão que Daniel tinha com Deus era a coisa mais importante em sua vida. Ele tinha feito da oração um hábito. Daniel estava disposto a ser jogado na cova dos leões para não comprometer seu relacionamento com Deus e não parar de orar. Deixa eu dizer uma coisa. No mundo espiritual, o inimigo sabe que se eu e você ficarmos 30 dias sem termos a nossa comunhão com Deus em oração, ele sabe que nós vamos nos enfraquecer. E dependendo da estrutura de cada um, essa fraqueza pode nos levar a desviar, a afastar dos caminhos do Senhor, e consequências espirituais, fraquezas, pecados, quedas profundas. Então, no mundo espiritual tem
não está em vão isso na Bíblia. Quando os inimigos de Daniel, os corruptos daquele reino, que não podiam pegar Daniel em nenhuma circunstância, resolveram criar uma lei para que pudesse acusá-lo, para que pudesse afastá-lo, porque Daniel era um homem íntegro. E Daniel, na mente deles, no entendimento deles, e na verdade, estava atrapalhando os planos deles de corrupção a nível de governo. Então, eles tinham que remover Daniel. Então eles criaram uma lei, porque eles sabiam que Daniel orava todo dia, 3 vezes ao dia. Então no mundo espiritual, Satanás, ele sabe que se você ficar 30 dias sem comunhão com Deus, sem buscar a face dele, sem falar com ele, tenha certeza, ele conseguirá atravessar no mundo espiritual as barreiras, as proteções que Deus colocou sobre a sua vida e vai te atingir e vai te destruir ou te afastar ou te levar a ficar morto espiritual. Então isso é um princípio, né, para nós termos como ensinamento para nós. Não deixe de orar, né? Não deixe de orar. Quando Daniel estudou as Escrituras e as profecias de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos, baseando-se na promessa de Deus de que ele livraria os israelitas do seu exílio, de que os levaria de volta à sua terra e de que restauraria seus templos, suas casas e sua nação. Daniel determinou que tomaria posse dessa promessa por meio da oração e do jejum. É aqui que eu quero enfatizar. Daniel entendeu pela palavra, através da leitura, que por causa do pecado do povo que veio pecando, Deus falou por intermédio do profeta Jeremias que levaria o povo cativo como um castigo pela desobediência. Mas que esse castigo duraria 70 anos. Eles estariam cativos, foram levados cativos pelo Império Babilônico. E Daniel entendeu que estava ali naquele tempo se cumprindo os 70 anos. Então, o que ele fez? Ele foi buscar a face do Senhor, ele foi orar e se humilhar diante do Senhor para trazer àquele tempo a promessa que o Senhor tinha feito. Deixa eu dizer uma coisa. A nossa tendência é quando o Senhor fala, promete algo para nós, libera uma palavra de profecia, um sonho profético, uma revelação, usa alguma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, através de louvor, através da leitura, conforme o Senhor quer falar. A nossa tendência, quando o Senhor fala, é esperar passivamente o cumprimento da promessa. Nós temos que ter discernimento que quando o Senhor envia a palavra profética, no mundo espiritual, o inimigo vai tentar impedir que essa promessa se cumpra. Então nós devemos, como Jesus nos ensinou, que o reino de Deus é tomado pelos violentos e somente os violentos se apoderam do reino. Então nós devemos entender que promessas que o Senhor nos faz, nós devemos como gerar elas no mundo espiritual. Devemos buscar o Senhor para que essa promessa venha se cumprir. E não ficarmos passivos, não ficarmos somente aguardando. Temos que entrar em uma guerra espiritual, porque há promessas que Deus fez para nós que vai demandar uma tremenda batalha espiritual, porque o inimigo sabe que o cumprimento dessas promessas não só trará grande alegria em nossa vida, mas estará também influenciando muitas pessoas, né? Ao nosso redor, nossa família, a quem amamos, ao ministério que o Senhor tem nos dado, né? A cada um de nós há um chamado do Senhor. Então, cada promessa que o Senhor libera sobre nós, isso não vai somente trazer uma alegria, uma felicidade, uma satisfação em nosso ser, mas também outros serão impactados. Nós vamos testemunhar com mais ousadia. Então, no mundo espiritual, o inimigo vai tentar impedir que isso se cumpra.
Daniel, quando entendeu que era o tempo de cumprimento das promessas, ele não só esperou passivamente. Ele foi por jejum e oração, e a Bíblia diz no capítulo 9 e o capítulo 10 que o anjo aparece para ele e diz para ele que no primeiro dia, está no capítulo 10 de Daniel, que ele começou a orar, o anjo foi enviado como resposta. Só que no mundo espiritual, um príncipe das trevas, o príncipe da Pérsia, que tinha ali o comando daquele território no mundo espiritual, impediu que o anjo chegasse até Daniel. E houve ali 21 dias, 3 semanas, né, de uma resistência. E Daniel, perseverando em oração, sem saber que isso estava acontecendo no mundo espiritual, no 21º dia, Deus enviou um dos primeiros príncipes, que é Miguel, e então houve aquela batalha espiritual. O anjo passa, o Gabriel, e entrega a revelação a Daniel. E nós vemos que depois disso, o Senhor cumpriu a promessa, tirou o povo do cativeiro. Mas tudo começa com o Senhor tomando a vida de Daniel desde a sua juventude, levando ele a ser um homem íntegro, fiel, um homem de um espírito excelente, uma intimidade com ele, treinando ele através da cova dos leões, através de tudo que ele teve de experiência na Babilônia, para que na sua velhice já, ali, ele já estava ancião ali, ele tivesse, escuta isso que eu vou dizer, ele tivesse uma autoridade, uma unção sobre ele tão poderosa, que Deus usou para libertar toda uma nação. A nação dele, a nação escolhida, que estava cativa. Mas o inimigo não queria que isso se cumprisse, né? Fazer cair por terra a palavra profética que Deus enviou através do profeta Jeremias. Então Deus mesmo, que treinou Daniel, que escolheu Daniel, ungiu e o capacitou para que quando chegasse o tempo, e aquele era o tempo da libertação do povo de Israel, Daniel estivesse na trincheira, na brecha, como disse Ezequiel, em oração e jejum, se humilhando diante do Senhor, para que a promessa de liberdade viesse o seu cumprimento. E nós vemos que Deus então usou Ciro, ungiu ele fez um decreto, né? E o povo de Israel começou dali então voltar à terra, voltar a Israel, e grandes coisas o Senhor fez. Então eu quero deixar essa palavra a vocês que estão em Moçambique, Pastor Mac, toda a igreja, sobre a sua responsabilidade. A oração, a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor trará revelação. E diante da revelação, então, a palavra vai se cumprir. Mas, lembre isso, para que essa promessa se cumpra, esteja em jejum e oração, na presença do Senhor, se humilhando diante do Senhor, para que nada no mundo espiritual interfira, para que o inimigo não aborte aquilo que o Espírito do Senhor tem dado como palavra profética, como revelação da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Espero que todos estejam na paz e orem por nós, para que em novembro estejamos indo aí até Moçambique e servirmos como servos do Senhor a essa casa, a essa nação, a todos vocês. Deus abençoe, orem por nós. Daqui a pouquinho eu vou estar orando, nessa madrugada, por nós e algumas pessoas aqui no Brasil que temos o compromisso de orar. Deus abençoe, fiquem na paz.